Bom, mas agora a gente fala de saúde, um tema delicado até, mas que precisa sim ser tratado, ser abordado. São os cuidados paliativos. Já ouviu falar? Eles são indicados quando não há mais o que fazer, ou seja, como em fases terminais das doenças. E por isso a importância sim de se falar, de se entender. Por isso, quem está aqui com a gente para conversar hoje sobre esse assunto é a médica, a doutora Samanda Brantes. Muito obrigada pela vinda, doutora. E aí, começando nessa questão, nesse assunto, na prática, a intenção é poder trazer mais qualidade de vida, ou seja, não a questão do tempo somente. Boa tarde. Oi, boa tarde a todos. Muitas vezes a gente acha que o cuidados paliativos está relacionado só à morte, né? E não. A ideia justamente é falar sobre a vida na melhor qualidade possível, naquele tempo que o paciente tem de tratamento ou na própria terminalidade da doença. Bom, em relação aos pacientes, existe todo um acompanhamento, as indicações, onde a gente fala de procedimentos, enfim. E os familiares, a importância dos familiares estarem junto? Bom, primeiro eu vou definir um pouco com vocês o que é cuidados paliativos, para a gente entender o contexto, e aí eu converso sobre a família também. Então, assim, ele está indicado para pessoas, seja crianças, seja adultos, que são acometidos por uma doença terminal ou uma doença grave, seja ela oncológica, o câncer em si, neurológica, cardiológica, em que estão mais avançadas, né? A ideia é, junto com os tratamentos curativos, também proporcionar a qualidade de vida e o manejo de sintomas. Então, aborda o sofrimento físico, que são os sintomas, o sofrimento emocional, a gente faz esse acompanhamento emocional também com o paciente, o sofrimento familiar. E aí que vem todo esse contexto da própria família em si. Porque o familiar, ele é aquele que está todos os dias em contato com o paciente. Então, se ele não cuida de si, ele não consegue cuidar do paciente. E um olhar da equipe também é justamente, né, em cima desse familiar, para que ele consiga proporcionar os melhores cuidados. Porque primeiro tem a notícia, que muitas vezes cai como uma bomba para a família, como um grande choque, melhor dizendo, né? É algo muito delicado. E aí tem que ter toda uma delicadeza para tratar, mas ao mesmo tempo para puxar e dizer, não, é juntos, vamos fazer assim, é assim, desse jeito. As pessoas muitas vezes elas acham que é o que a gente entra quando não tem mais o que fazer, né? Mas não, eu sempre falo uma frase que é: a gente tem tudo a fazer quando não tem mais nada a fazer curativo, né? Porque é o manejo da dor, é o manejo de outros sintomas, a gente vai cuidar tanto da náusea, da falta de ar, da alimentação em si. E por que, né, a gente até achou muito legal trazer esse assunto. A doutora pouco explicou, né, o que são os cuidados paliativos, mas parece que as pessoas ainda têm medo ou não querem, se recusam a falar ou até entender que existe. Sim, muitas vezes, quando o paciente recebe a notícia, você está em tratamento paliativo, eles acreditam que estão muito próximos da morte, né? E a morte, ela envolve uma parte final dos cuidados paliativos, mas tem toda a chegada até lá que a gente consegue dar um suporte para esse paciente. Os casos que são degenerativos são ainda mais delicados, até mais complicados nesse dia a dia? Todos os casos são bem delicados, claro, porque cada paciente sofre de uma forma diferente, né? E tem um sofrimento também que envolve a família, como a gente já conversou. Então, às vezes, quando é uma notícia muito abrupta, muito aguda nesse paciente, o choque é muito maior. E a doença degenerativa, ela vem aos poucos, né? Então, é dia após dia vendo uma evolução e a gente consegue trabalhar com isso também, né? Mas todos os casos eles são individuais, né? Sim. A gente trabalha com cada paciente de uma forma diferente, individualizando o cuidado, né? Não tem uma forma, uma receita, uma fórmula que você consiga aplicar, né? E o detalhe é que a gente está falando de famílias, mas de pacientes, de pessoas que, como a doutora falou no início, independe da idade, independe da condição social. Então, o primeiro passo indicado, né? Chegou uma notícia como essa, é realmente ter um profissional, como é o caso da doutora, para ter essa abertura, ter esse acompanhamento profissional? Ele é um acompanhamento compartilhado já com o médico do paciente em si, né? Então, a gente não entra para substituir esse médico ou que fez o diagnóstico ou que acompanha o paciente, a gente entra para cuidar e complementar, acompanhar em conjunto e não só a parte médica, mas a parte de toda uma equipe. Psicologia, enfermagem, nutrição,
fono, fisioterapia, terapia ocupacional, pedagogia, a gente trabalha também em conjunto. Então, é conversando com o médico, primeiramente, dizendo, ó, gostaria de ter uma assistência maior. Isso. Esse é o primeiro passo. Aqui em Joinville, a gente tem alguns tipos de assistência, né, que pode ser tanto na rede privada quanto no SUS. Da parte de SUS, a gente tem o ambulatório da oncologia, que é no São José, a parte da internação e a atenção domiciliar. E aí, os serviços privados que também oferecem. Sim. Existe alguma mensagem, essência, que sempre se procura passar, tanto para a pessoa, para o paciente, quanto para os familiares, doutora? Em situações tão delicadas como essa? Acho que a principal mensagem é que a gente não desiste do paciente e não desiste da família, né? Eles querem se sentir amparados e precisam de um amparo, então eu não posso fechar a porta justamente nesse momento mais delicado. É através desse cuidado que a gente consegue proporcionar tanto a qualidade de vida quanto a confiança, né? Então, a principal mensagem é que a gente vai junto até o final, não importa o que aconteça. Bela mensagem. Muito obrigada pela vinda aqui, viu, pelos esclarecimentos, pela contribuição com a gente. Um ótimo fim de semana também. Para nós. Obrigada.